E cá estamos à pressa. Boa tarde, DX, seja bem-vindo. Estamos aqui para a live da Kabam, já está mesmo a começar, portanto eu já estou aqui a preparar só para podermos abrir no sítio do costume. E vamos ver o que é hoje, porque hoje parece que vai ser cheinho. Cheinho. E seja bem-vindo também, Eli. Só que a abrir e tirar o som um bocadinho, só mesmo para ajeitar como deve de ser. Portanto, estou só aqui a preparar. Mas hoje, por exemplo, temos o voto. Vai ser anunciado, vamos ter as novidades habituais. Se calhar tenho que reduzir aqui com... Não, já está a 480. Pronto. Aqui está. Portanto, aqui vai, malta. Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo ao River, seja bem-vindo Alexandre. Boa tarde a todos. O Anjo 3099. Então o que é que se passa, Alexandre? E boa tarde também, Pedro. Vamos ver o que é hoje. Vamos ver o que é que vem hoje. Já tinha aqui este aqui. Sim. Vamos ver. Exatamente, Eduardo Rafael. Seja bem-vindo também. Vou ver se é desta. Porque Portugal é sempre raro de aparecer. Fiz a thumbnail à pressa, mas acho que ficou boa com o efeito que a Kabam tinha para o texto. Copiei a textura e tentei pôr um amarelo também, fazer o brilho. Daria para fazer ligeiramente melhor que a textura, mas acho que fica a sincronizar com o nome. Eu acho que o Region seria demasiado forte para estar uma votação mesmo. Muito mesmo. Não ia ser balanceado assim. Então não sei o que é que vem daqui hoje. O que é que vai ser anunciado das raids diferente. Mas vamos ver. Vamos ver. E desta vez eu estou a pensar combinar as notas de lançamento, que eu ainda não gravei nada, e vou lançar junto com este vídeo de resumir esta live. Já tivemos aquelas gameplays que eu disse e mostrei parte do Mercenário e depois da Tigresa Branca. E vou incluir as notas de lançamento dentro desse vídeo resumo desta live, porque assim fica tudo comprimido. Se acharem o vídeo, têm tudo. No Chasm é um nome menos grande do que o Region, portanto consegui assim. Sim, no Marvel Snap eu lembro-me de a usar, tanto que estavam a sugerir à Kabam que era fazer um pacote do Onslaught com a Tigresa Branca, só que depende das datas de lançamento, porque eles são muito bons no Snap. Portanto, Onslaught, Tigresa Branca, pacote. E recuo sem clicar na tela, às vezes a quick em parar e o campeão não para. Tendo que é um iPhone 15, eu acho que pode ser mais do teu telemóvel, Alexandre, porque muitas pessoas usam um iPhone. Aqui a história. My iPad. Então deve ser mesmo se calhar do telemóvel. Em relação aqui ao evento é interessante porque a história é: a Hell's Kitchen voltou a ser construída depois da Árvore do Mundo ter sido restaurada. E aqui é basicamente tentar reconquistar a Hell's Kitchen em vez de cair nas mãos do Bullseye, do Mercenário. E aí temos o Senhor Negativo e o Hood na forma monstruosa. Aquela arte é incrível. Oh, make it there. Não sei se flowers, mas sim, consegue. É bola de beisebol, exatamente. E se bem-vindo também, Beto Lima. Não, acho que por ser tão recente não, mas pode ser algum problema no teu telemóvel. Oh! Eu usei esta imagem do Deadpool do passado. O Deadpool e os seus amigos escaparam e agora estão nos becos das ruas. E o evento secundário é sobre isso. Isso ainda não comecei a traduzir, mas tenho que ver se começa a traduzir e depois no fim de semana lançamos o vídeo a explicar tudo. E foi giro para pesquisar um bocadinho o nome.
Boa tarde para ti também, Beto Ima. Pois não sei, Alexandre. Fazer um ticket, eu costumo sempre fazer em inglês por precaução. Mas não sei se o suporte conseguia. E boa tarde também, Emerson. O Jax fez uma live de caridade e rapou o cabelo na altura. Por isso ainda está a crescer de volta. Não me admirava para ter uma ameaça da defesa. Já tivemos a Photon, portanto. Agora. Não, na altura em que ele apareceu na live disso, ele até depois explicou. Fez uma live de caridade e um dos marcos da live era rapar o cabelo. E acho que ele rapou o cabelo em live. Por isso é que ele perdeu o cabelo. Oh, aqui vai! Olha, mercenário, crueldade e sangramento instantâneo, críticos através do bloqueio. Oh, sangramento e críticos através do bloqueio. Killer Instinct. E agora? Oh, parar, esquiva. Ah! Vai a recarga. Ok. A esquiva desavita. Oh, câmera lenta. Câmera lenta também. E tem ali o perfurar. Oh. Câmera lenta. Oh. Olha, fúria, crueldade, passivo e um bónus. Imune. Não pode errar. Oh. Usar o especial 1 para conseguir a fúria sem ter os críticos do segundo, por exemplo. 50% de chance de purificar metade das debilitações quando o ataque pesado e conecta. Oh. Oh. Não tens a ativar a destreza pelo menos ali mencionado. Tem crueldades, tem fúria, tem uma espécie de aparar especial, mas tem tempo de recarga diferente de todos os outros, tem um lançamento perfeito, tem uma espécie de perfurar, sangramentos através do bloqueio, críticos através do bloqueio, sangramento instantâneo. Está vindo o call center para a volta. Tem um anti-errar e depois tem aquela ideia, como é que estava a dizer, que era a fúria no primeiro especial, em vez de ir podando os sangramentos com o segundo, para ter o próprio golpe forte contra a Photon. Soltador de cartinha. Critics. Tem críticos garantidos em todos os golpes, mas como tem anti-errar, o Ebony Mon não consegue fazer a coisa dele. Todos os ataques são anti-errar. Esquiva depois do especial 1. E ser pseudo-imune a ferrões poderosos quando está duplicado. E depois a parte de purificar debilitações em qualquer pesado, ou seja, é do lado dele e do lado do oponente. E agora onde é que ele vai brilhar? Campo de combate e guerra, defesa e ataque dos defensores mais brutais lançados recentemente. E isso inclui o mestre e o onslaught, malta. Mercenário na defesa. Quer-se mesmo um counter sólido para usar contra ele. E como os efeitos são garantidos, é consistente nas lutas curtas. Muito valioso nos baralhos do campo de combate por ser a dupla ameaça. Malta! Oh boy! Não sei se aquela parte do counter-attack dele, Anjo, também é capaz de ser bom para usar o pesado nesse momento. Portanto, acho que é muito bom para ser counter mesmo. Porque não faz errar. E depois tem crítico garantido. Ou seja, nunca tem problemas. No máximo tem aquele bónus de crueldade que nós vimos, que acho que é no segundo especial.
especial. Tigresa Branca, let's go! Agora sim, let's go! Precisão ao insetar uma passiva no oponente vermelho. Insetar para ganhar precisão. Quando tiver abaixo de 2 barras, usar o primeiro especial para roubar o poder do oponente e ganhar fúrias. Ganha outras 2, não bloqueável. Quem tem a recarga. E tem aí. Aquilo é o roubo de poder. Chance de purificar debilitações com base nos bónus do oponente. Lixa-te agora. Gosto com um especial, mais uma fúria. Um sangramento que rouba a regeneração. E depois ao primeiro especial novamente já que roubámos o poder. Approaching Power Gain. Quando o oponente deixa abaixo de 15% de poder, ganhamos um ganho de poder. Segurou o pesado e de ser especial. Roubo de poder e só usar primeiro especial para ter o máximo de fúrias e o máximo de roubar o poder. Não, lindo. Set yourself up and use that power gain to deliver a special to finish. First look at White Tiger. Again, all the information that you could possibly need will be in the deep dive on Sunday this week. So go and check that out. I love adoro as we show these snippets. I see the collaboration, I see the intelligence of our community as everybody is trying to figure out exactly what would counter these people, especially when we say someone's going to be a stout defender. They're like, what if you try these people? And I love seeing não é Tigresa 2.0. Shout out to just the smartest people on the internet, our community. Repetir o primeiro especial, roubar o poder, ganhar fúrias. Agora, não usar o C especial, especialmente místicos. Só pode usar o C especial quando está a usar ou a carregar um ataque pesado. Por isso é que ele estava a segurar o pesado. Por isso, por exemplo, ganhos de poder e roubo de poder, ela pode ir para o segundo especial e ter a barra de poder extra para usar o primeiro especial novamente. Mike said, she's pretty much Gore's worst nightmare. É o pior pesadelo do Gore. A chance de purificar debilitações com base nos bónus do oponente, prevenir o oponente se curar com o segundo especial e roubar a regeneração para ela mesma. Roubo de poder nos ataques especiais e ganhar poder passivamente igual a 25% do oponente. E muito boa contra lutas que têm muito poder. Lindo. Muito boa atacante, com algumas utilidades na defesa quando está duplicada. Muito dano muito rápido, enquanto rouba muito poder. E ver os especiais de seguida. Dano muito bom para lutas curtas. E ter performance boa em lutas longas. E saber quando usar o C especial para ganhar mais 2 bónus de fúria. Uma capa vermelha. Isso é louco. Eu também acho que sim, Diego, mas na altura foi 50.5 diferença de voto, portanto foi muito equilibrado. Quando eu agora estive a fazer o resumo da jornada, eu revi essa parte, foi 50.5% para o gladiador. Não, entre os dois, Tigresa Branca, não, quero. Agora é as raids da Aliança. Não, perguntas do chat ainda. What is the road to the crypt death counter? We are looking at 946,797, so we've crossed that. Se não fossem as balas, eu dizia o weekend, só mesmo para brincar, porque eu fico invisível na parte das animações. Oi? We talked about this. We talked about this before we started. What happened? It's a full house here on set, everybody. It's boy.
It's packed. It's a small space with a lot of people. Entre os dois, eu gostei do Mercenário, mas não. Tigresa Branca. Any plan for adding Twitch emotes? I'm glad that you Adicionar emotes na Twitch. towards the, well, I guess throughout December we did the 9 days of giveaways to push ourselves all the way to affiliate. Olha, o Remedy, entretanto, já está também a fazer live dele. Different ways to interact with you all. We are still working on finalizing that process, but we Oh will boy. be planning to bring in Oh some Twitch boy. emotes to give you guys some fun Isto eu ways vou ter to que interact exportar with estes that. Of momentos. course, we'll have things like polls and Ver as minhas reações, porque eu já tinha lido as habilidades, mas ver em ação é completamente diferente. Completamente diferente. Only stream for January, but in February we're going to have 2, so we'll have hopefully more information on the stream. Deixa já por aqui, Mercenário e Tigresa Branca para editar. Pronto. Sim, adeus túnel, exatamente também, Anjo, exatamente. Está na descrição, se tu quiseres, Anjo. Está na descrição sempre. E em casa, muito obrigada. E seja bem-vindo também o Will. Sejam os dois bem-vindos. Perderam só agora aqui, se chegaram mesmo agora, as animações da Tigresa. Olha a imagem de fundo! Da Tigresa Branca e do Mercenário, que foram incríveis. E sim, o Mercenário é da habilidade. Eu não reparei exatamente ali na gameplay, mas acho que sim. Foi incrível mesmo ele. Igual só falta aqui a animação em casa, mas seja bem-vindo também. Foi incrível. Eu fiquei vermelha com a Tigresa Branca. Porque eu já tinha lido as habilidades dos dois, mas ver a ação é completamente diferente. Completamente diferente. Justiceiro é meta. Só se houvesse energias. Não bem de seguida. Não é bem de seguida. Tiveste pelo meio onslaught. As redes é agora. É agora, Marcos. Mas seja bem-vindo. Não sei o que é que vai ser revelado de novo, que nós não sabemos já. Ah, não, é das Summer Choice? Por causa desta conversa toda perdi-me. You work. That's what I do. You work. I want to bring in some questions here. Or sorry, comments Oh from boy. Israel Megabee said DLL's got competitor for tallest employee. We have some Competição para funcionário de acabar mais alto. Olha que pai a altura. This is camera trickery. You're making me look small and I don't appreciate it. O Jack está a dizer que na verdade é da mesma altura. Deve ser as pernas. Esquece, os campeões vão estar de sol. Já é que não pareceu o que é a animação. Não sei, Ângelo, se fosse pela ordem alfabética, era o Mercenário, MT. E mesmo em português, em inglês, é Bullseye White Tiger. Mas será que é por ordem? Oh boy. What is the first game you remember loving and what is your favorite game of all time? Oh, okay. Well, first game Não, foi incrível. Smash Brothers 64. Right. And my favorite game is still Super Smash Brothers. Ok, o Smash 74. As a franchise, you know. Oh boy. Deixa eu ver se eu já consigo fazer download do próprio clipe que eu acabei de exportar. Mas aquela imagem de fundo é em relação à melhoria do Luke Cage. Quero muito ver a melhoria do Luke Cage também, que ainda não temos nada. Na beta só tivemos agora o Guardião Vermelho. A seguir ao Luke Cage. Portanto, quero ver o que é que o Luke Cage vai ter melhoria. Não é lançado ao mesmo tempo que este evento, mas vai ser giro. Vai ser giro. Oh! Summoner's Choice! Oh boy! Oh boy! Antes disso, vamos olhar para trás. Ok. Diz-me que não há repetições. Diz-me que não há repetições. Nós temos tido tantos campeões que já tiveram em votações anteriores. E agora temos o Mercenário e Tigresa Branca que são de votações anteriores. O Bull Marvel acho que está numa sinergia já. Ironheart faz sentido pela série. Morbius já está. Sentinel, Omega e Hercules já estão. Os outros seriam fixe. We've got Morbius on there, Omega Sentinel. Who even won this year? Oh, Quem é que venceu? We had this guy named Hercules. Who? Quem? Não sei por acaso, eu acho que não. Acho que é a Danny. Eu já tenho as notas do lançamento. Mas o que encaixa ainda é a Danny. Tivemos a Danny e o AD Death Strike com mudanças. O Guardião Vermelho tem mais um mês de beta. E agora em janeiro deve começar a beta do Luke Cage.
Vou de Vargas. Não, isto ainda é a rever. Isto ainda é a rever. I knew you were gonna do something A stupid. questão é que acho que já temos uma sinergia para o Bull Marvel. O Hércules e a Sentinela Omega e o Morbius já entraram. E os outros seriam fixe. I started in this company like 3 years after you. Yeah, but we started competing really heavily recently. Que notificação? And so What? I made the push for Paragon, got that Paragon gift for the banquet event. Super vai. fun. Anyway, back to Hercules. He Volta ao won. Hércules. I knew this was coming. I'm so mad about it. You don't have He any idea. won. Where's Burnham? Are you going to be Burnham now? Oh no, just keep talking. Okay, so Hercules won the very first Summer's Choice runner-up to Só that. responder was aqui the também ao Sentinel, Matt. who has also made it to the game, is also a big part of my roster. Yeah, there were a couple other choices within Summer's Choice 2020 that made it to the game. Morbius was one of them. Por aqui. We all remember him and love him. Morgan Le Fay riding a dinosaur, She is riding a dinosaur. and you guys didn't vote for a. Não votaram na Morgan, estava no dinossauro. Opportunity. Yeah. Oh, The lowest votes. Oh my I don't god. know why. I don't know why Oh, we keep doing boy. this campaign because it just brings me. Ainda para colocar o Batman. I don't know if you know about it. Houve pessoas que fizeram arte usando o conflito com Batman e depois várias opções a servir do Super-Homem. Mas e se o jogo fosse na verdade a DC? E boa tarde, Kaique. Ainda não há informação pública, Mateus, mas algo que eu posso pelo menos dizer é: o evento de janeiro não foi feito em 2024, foi feito ainda o ano passado. Portanto, até haver o novo sistema que eles já deram a ideia de ser mais consistente, fevereiro, março, meu palpite. Agora o segundo. Mas este aqui já é o completo. Ali estava só o por baixo. A armadura eu quero muito, Danny já temos, o Bill Ray Beta sinergia, Crystal teorias, Spider-Woman teorias, Mercúrio já entrou, Agatha tem que entrar em qualquer altura, nem que seja na série, o Shaw entrou, o Mercenário entrou, Zimo entrou, Hobgoblin não e o Prowler também não. Mas lá está, eu espero que as pessoas que estão aqui nestes votos anteriores não estejam de volta para votar, já que muitos deles já entraram no jogo sem sequer estar nos primeiros lugares. Portanto, eu acho que o Bull Marvel já tem uma sinergia, Eduardo, portanto há muita possibilidade dele vir neste ano com a sinergia com a Photon. Uma que encaixa muito bem. O Zimo acho que ficou em terceiro. Estava aí nos. Olha, podes ver ali, top 4. Acho que ficou em terceiro porque ele foi contra o Bill Ray Beta e o Bill Ray Beta passou. Já não me lembro. São muito bons em casa. Muito bons. Não perdeste aqui nada que eles estão apenas a rever os votos anteriores. A armadura seria muito fixe. Exatamente, Emerson, porque eles fazem sempre algum tempo em antecipação e eles já disseram noutra live também que eles já planearam os campeões todos deste ano. Não os criaram, mas já planearam. Tipo, eles fazem coisas em avanço, portanto, a melhoria dos modos de jogo não é feita nestes primeiros meses porque ainda veio, não só ser o ano passado, feito, com uma pausa também de Natal e de Novo. How did you guys decide what champions you wanted on the list? What's that process like? Yeah, so it's a working process with our game design team, so the character designers that you've met on screen already, our narrative designers, and the marketing team. And so we all come together and make sure that we can create a list of characters that are diverse in terms of gameplay, secundário é sempre um Mensário. Eu já estive a ver o documento e ainda não comecei a traduzir, queria só perguntar também as traduções corretas, mas eu espero que haja mais coesão entre os eventos secundários todos, os objetivos, o evento só e tudo mais. Acho que seria muito quebrado. No voto não, mas eu gostava muito até que houvesse a melhoria do Thor clássico. Já tivemos do Homem de Ferro de uma armadura que não é a clássica. Thor, pode ser o da Guerra Infinita. Why not? E se bem-vindo também, Bruno, boa tarde. Estão a perder aqui mais nada. Eu queria também muito em caso, quando eu comecei a pensar tipo que habilidades é que eles podiam ter na altura do voto do ano passado, eu vi, não, a armadura seria ótima de ver o que é que a Kabam criaria com ela.
a parte defensiva, a parte ofensiva, uma nova Penny Parker, basicamente. E se bem-vindo, Renan, tudo bem por aqui? Viemos mesmo em cima da hora, mas já estamos muito felizes com as animações da Tigresa Branca e do Mercenário e agora estamos quase a saber o voto deste ano. The Force também podia ser o Thor da Odin Force. Ou o Thor Arauto, também era fixe. Ok, igual ano passado. Deathlock nada, Sunfire nada, Marrow também seria fixe, Tigresa Branca agora, Gladiador agora. Echo podia acontecer com a série, mas a série vai ser este mês, portanto não é este mês. Spider-Punk, ótimo, Mercenário, a caminho. Tirando o Punk, já entraram os três agora. Tanto Punk é o Punk não venceu e depois houve o filme e depois Punk. Eu espero que não esteja no voto, mas era fixe acabar me introduzisse. Depende do que é que vão fazer de habilidades com ela, mas não no voto. No voto não, nós queremos um voto equilibrado. Não, stop. É que, por exemplo, o Mercenário teve em 2 votos, incluindo o Underdog, podemos dizer 3 votos, e agora perdeu também este do ano passado e foi introduzido na mesma este ano. Portanto, é estranho. Portanto, deixa eu pôr aqui para fazer farm. Tenho aqui um, tenho ali outro. Não haja Legion. Não, haja stop. No voto não. 50.5 para o Gladiador. 50.5. Tipo, 50.5, 49.5. Foi muito renhido. Eu sempre fiquei com uma certa desconfiança. Pois. E ter que competir com o Hércules era complicado. Enquanto agora com a Tigresa Branca fizeram algo bem único. Tipo, roubo poder mesmo desta forma, eu acho que o mais perto é o Dr. Voodoo. Nós já tivemos a puxar a pegar o Dr. Voodoo no conceito dos bónus de vazios. Mas agora temos o roubo poder. John has fragmented memories where he, chooses all the bits where he wins and chooses to discount all the times that he's. Seria muito roubada. Também, eu quando vi a Marrow também neste voto, também pensei nisso. Uma armadura, mas não de tipo Penny Parker. Um pouco mais Korg ou um pouco mais Atuma em termos de espinhos. Enquanto a armadura seria mais Penny Parker. E claro, diferente, mas assim a base, o conceito. Conseguiste muitos parabéns então, Renan. Muitos parabéns na foto. Aqui ainda não apareceu, mas já apareceu no meu chat ao lado. Muitos parabéns na foto. Eu espero que ele tenha melhoria, Alex. Eu espero que ele tenha melhoria. Deve estar nos próximos dias a acontecer o post dele. Acho eu, mas dá medo. Mas dá medo. To those social media posts. We're checking those social media posts. We're checking comments and engagement. We're looking at tier lists of like lists. We look at all of that stuff. And I'll say this too. People that say it politely, we are more inclined to listen. That's right. There was that one person who was commenting on all of our. Temos a wishlist e a mística em primeiro lugar. Aquela só pedir o Craven. E depois lançar o Craven. Das habitações de dano. Baseado no poder do inimigo, ativado a roubo de poder. Não acredito! Nobody said anything about Sandman forever. You know what? I just got Sandman as 7-star from the banquet. Vencedor da escolha. Do rework não acho tanto. Acho que o conceito é divertido, mas ele perder tão facilmente a construção enquanto atacante é muito mau. Porque ele gasta tão facilmente a sua construção. Na defesa eu acho que está bem construído, no ataque não. E necessariamente, por exemplo, guardar o progresso era mantê-lo possível. Seria fixe. Uma armadura reflexiva, tipo soltar o E2 e 2 modos no defensivo e no ataque. Também seria fixe.
ter uma espécie de Nimrod com aqueles dois modos de defesa e ataque, poder alternar entre eles, e depois, ou tipo o Hulkbuster também. No Hulkbuster é de raiz, os dois modos dele, para o ataque e para a defesa. Também podia ser assim, mas acho que seria melhor Nimrod, porque ele pode escolher e está sempre a alternar. Ou mesmo se não tivesse um temporizador para alternar automaticamente, a opção de poder escolher entre qual modo é que se está a usar. Por exemplo, enquanto está nos golpes básicos de defensor, que é para ser super tanque, e no momento em que vai para usar um ataque, muda para o de ataque e depois usa o ataque ao mesmo tempo, e o especial se calhar devolve para o modo defesa, por exemplo. Tipo automaticamente. Mal termina o especial, modo defesa outra vez. Temos o Adam, por exemplo, tem a câmara de estase. Aqui seria mudar de volta para o defesa. Sim, exatamente, Renan. Exatamente. Manter os bónus. Oh! Um tema este ano! Oi! Oi, qual é que é o tema? Vilões! Tema de vilões! Vilões! Quem? Quem? Quem é que é? Até vou virar o telemóvel que eu estou. Aqui está um bocadinho à frente. Vilões! Dark Rock também seria fixe, mas o Dark Rock é mais de ações específicas na luta. Vilões! Oh boy! Quem? Quem? Um de cada vez, isso, um de cada vez, um de cada vez. Muito melhor assim. Oi. Malta! Um de cada vez é perfeito. Vamos ver. O que é que vem aqui? O que é que vem daqui? Oh boy. Boa tarde, Samuel. Vilões. Estamos no voto que vai ser anunciado agora de vilões. Oh! Isto é dos Aranhas. Uma das vilões dos Aranhas mais recente. A Vespa-Aranha. Shatra. Somebody mentioned Spider-Rex from the same comic. Shit! E não vi muito sobre esta história, mas sei que é uma das vilões mais recentes dos Aranhas. New bad guy character, villain. And, oh boy. Oh boy. In the Spider-Verse comics, she is a spider wasp. Já começa bem. Já começa bem. Where she can sting her enemies and then infect them and make them into one of her own minions. Infectá-los e torná-los minions dela. Highly recommend checking out that comic. Edge of the Spider-Verse is very. Tá nela, é logo show. Ainda é a primeira. Ainda é a primeira. Yeah, very cool. Agora temos companhia de fundo. Para os vilões. Oh boy. Parece a Coração Negro. Não, não é, não é. A Beetle! A Beetle! A Janice! Ok, não, o Beetle. A Beetle. Ok. Fixe. Fixe. That's right. Pretty cool. I like the color scheme. A little, like almost prowlery. Yeah. Sim, é a cor do Prowler. Super cool. Ok. Mas temos aqui a volta dos Aranhas também. Será que vai ficar só nos Aranhas? Whoa. And yeah, so she's got a lot of connections, you know, in the Marvel underworld. And she was given this high-flying, high-tech Lembro também do Beetle, da série do Aranha, mas isto foi de uma história mais recente e que até encaixava muito bem com histórias porque é filha do Tombstone. Filha do Tombstone. Só assim naquela. Portanto, entre as duas continuo a preferir a outra. Mas a Shatra. É 2 insetos, diz o Cam. You know what? People have been saying that, and when I was going through the list again, I was like, "Huh, there are a lot of bugs." But you know, muitos insetos. Of bug-themed characters in Marvel. Quem é que vem mais aí para ser mais insetos? Quem? Chasm é tipo em relação a cores também para o fundo. Chasm acho que começa a encaixar também aqui. Vamos ver. E Chasm é um pouco mais vilanesco. Oh boy. 8 total options and you only need to love one. It's true.
Or you can split the votes like a psycho. That's right. We'll talk about that. Vamos All right, ver. next one. Terceiro! Rob, Terceiro! mouse isn't mousing. Got it, thank you. Blob! Blob. I've seen more conversations about Blob than any of these other options. Finalmente há uma opção para o Bob se juntar ao jogo! Brotherhood of Mutants. The big Demorou! not to be messed with. Então pronto, só se eu vencer isto é que ele vai para o jogo este ano. Just look at him. Mas é a primeira vez que há uma esperança para o Bob. Vitória chegou. É a primeira vez. Primeira oportunidade do Bob. And was like, hey, come join my school, bro. And then junta-te à minha escola. Blob checked out the school, and then he's like, nah. Não gosto da escola. Blob then Já tenho a minha escola. plotted an attack on No fim da próxima. Será? O maior personagem do jogo não tem como. Seria tipo Mojo sem a cadeira. De tamanho. Não precisa da cadeira para ser do tamanho dele, de certeza. Oh boy. Com a sinergia do grosso, sim, sim. Mas o que é que seria que ele ajudaria com o grosso? Mais regeneração? Alguma resistência? O que é que seria exatamente? Não sei. Mas faz sentido totalmente a sinergia. Mas pronto, já não é um inseto. Não é? O Forger, não sei se encaixa aqui. Rob, I can't put my mouse. Thanks, Rob. Oh! What? That's the name. Shriek! Carnage follows this sonic beam generating mutant both literally and figuratively. She's got a voice that can shatter her foes' bodies and minds. Nós falámos da Soprano. Nós falámos da Soprano nos comentários no outro dia. Shriek. Shriek! Yeah, this is Shriek. She escaped prison with Carnage. É que no outro dia nós falámos foi da Soprano. The cult of Null. And so she was the spokesperson for that cult. Definitely giving cult leader voice. Mas interessante. A questão é que eu tenho aquela ideia que o Dark Carnage vai se juntar ao jogo este ano. So she's got these sonic blasts that come from her voice. Não sei, acho que o Bob será não tanto mesmo como o Rei do Crime. Será tipo mais resistente e se calhar usar resistência contra nós, mas não como o Rei do Crime, porque tem que ser único. Só que o Rei do Crime já tem um insuprável dele para isso, mas não sei. His name is Blob, he can blob. Alright. Get ready for Shriek. A Royal a dizer já ter o clipe do Jax a dizer Shriek pode ser especial. Swarm! Tivemos o Homem-Areia. Agora em vez de grãos de areia é insetos. Ou tipo o Kindred. Bees. Bees. Fala-te do Swarm. Bees. Swarm is, as you can see, he's na série. Qual é que foi a série? Foi na mais recente o Homem-Aranha. Chegaram a fazer ela ser tipo. Em vez de ser abelhas, era tecnologia. É outro inseto, sim. E não é o último inseto da lista. Oi? Oi? O que é que ainda vem aí de insetos? O misturado com Kindred. Depende, eu acho que não vai ser de habilidades assim. Seria um pouco mais de infecção do Warlock misturado se calhar um bocadinho com formiga ou assim. E um bocadinho se calhar de Kindred também. Fazer essa parte dos insetos. Mas o Kindred é a aproximação melhor. Viper! Oh! Viper seria fixe. E lá está, em relação ao Wolverine. Tipificar ataques básicos. Seria fixe por acaso ter uma mecânica com os combos dele. Ele seria o quê? Científico? Tell us about Viper. Viper is oh boy. The leader of Hydra. Sim, líder da Hydra. Que teve dentro daquela história da Secret Invasion também. A revelação. Ups, é o scroll afinal. Also a master of poisons. So she's like she can take
poison, or she's like immune to poison a little bit. E o Pico a dizer, ainda bem que o Kindle pode ter um companheiro terrível de insetos. And whatnot. Don't take that, take that with a grain of salt. And she can also, give poisons to her enemies. Imunes e dar veneno aos inimigos. Toma o teu preferido. I would say, as a gift. She is also a Captain America villain, pretty canonically in the comics, and she's not a bug. Espera, o que é que o Will disse? Sim, o Will misturado com o Kindred. E ainda há mais algum inseto, o que é que vem daí? É mutante mística. Bem, ok, não conheço este. Não conheço este. Tarântula negra. O que é o tarântula negra? That's right. This guy is a super crime Vai lord para o carro, mané. Não conheço este. Cause a whole bunch of trouble. Mas pronto, é criminoso. Were his cellmates there? Carnage and Shriek. Not Carnage and Shriek. Shriek. O Tarântula negra, não conheço. I actually can't remember. But his cellmates, Bullseye, the Punisher, Daredevil, Kingpin. Why is Daredevil in jail? Isn't he a good guy? It's a good question. You don't know. Isto deve ser um personagem mais recente também. Já mostraram a gameplay da Tigresa Branca e do Mercenário, que foi incrível, e estás mesmo a chegar agora no final do voto que nós vamos ter este ano, Zé. Nem capa vermelha, logo do teu voto. Se o visual é giro. Com a tarântula ali, com as coleiras, ou os coelhinhos. E será que é ótimo inseto? Pode ser imortal. Para mim, não. Este não, tira. Ok. Último. What the heck? Not to be confused with Ruby Tuesday. Também não conheço, mas what? Circuitry to bowl over any who oppose her. She's been everything from thief to gambler to political candidate, leaving no wicked career path unexplored. What the heck? This is the weirdest Marvel character that I've ever seen. No. The fact that we wanted to put her into this vote. Ruby Thursday has an orb for a head. And this orb can come off. It's detachable. Pode tirar a cabeça. Is it a helmet? No, so she literally removes her head. É a cabeça! Pode retirar a cabeça, mas pode tirá-la. What the heck? Tentáculos, espadas. E explodir a cabeça! No, she's still alive. She can put it back together. E pode lá construir a cabeça. What the heck? Against her opponent. So, if that's not enough, she would look awesome in gameplay. What the heck? Nós estávamos a falar do Shumagoref também ontem, por causa do Marvel vs Capcom. Eu prefiro o Shumagoref do que isto. What the heck? Até o Mike está a dizer que o Blob vai vencer. Thursday Rubenstein, aka Ruby Thursday. Oh god. Just comics are weird. Stop and think about that. Comics, ignite the imagination. Genuinely. What the heck? Fans across the world, and I love that. I like that about comics, and similarly like anime and stuff. I'm confused. The level of creativity and storytelling is. Isto seria mais. Estes últimos dois acho que seria mais fixe não estarem no voto e serem introduzidos ao jogo e ver a criatividade da Kabam. Não como escolha de um voto. Não como escolha de um voto. Não! Assim não vou vencer nunca! I want to know who you guys are campaigning for, but let's take a look at how to vote. Eu voto para a primeira do Aranha. No login e objetivos solo. E depois o wildcard no Twitter. And then there will be a series of objectives, and as you complete them, you'll get more ballots. So you'll have a total of 4 ballots for every round of voting.
And, you know, as we mentioned, you can split up those votes if Portanto, you começa no want. dia If you 19. really want Ruby Thursday, then you put all your votes into that one character. Eu acho que o Bob vai vencer pelo reconhecimento, mas eu vou votar na... Não conheço o nome da personagem, mas a primeira, a Shriek, a Viper também, e a Beetle. Não sei. Sure. It's kind of like Voldemort. Is it? Not really. But yeah, you go on there and. Por acaso a Royal também está aqui a dizer de ir para a Viper porque o Caveira Vermelha está sozinho na Hydra. E se bem-vindo também, Josuíno. Eu acho que o Bob vence, tipo, não há como tirar o Bob. But retweet the one that you want to win. You know, talk about why you want them to win. Talk about why you think they'd be cool. Eu acho que os últimos dois seriam mais fixes, mesmo ver a criatividade da Kabam sem estar num voto. São nomes demasiado desconhecidos. And I hope he can cosplay as Ruby Thursday this year. What? Yeah, I'd be in full support of it. Who of the 8 are you going to vote? 100. Doesn't matter what I think. I'm gonna split up my votes. O misturando da Kabam! My children. Oh my god, it's the dumbest. Whatever. So here's your voting. Cosplayers vai para fora do voto, bet! January 19th to 22nd. That's our first round of voting. Ok, então a primeira ronda é 19 a 22, a segunda é de 26 a 29 Place your ballots. e depois a última é de 2 a 5 e o voto é anunciado dia 9 de fevereiro. Ok! 26 to 29th. So these are weekend votes. These are weekend votes. Right. And then for the final round, head to head, bloodbath, battle Battle royale. Royale. That was good. That was better Did you than like his. That was better. Eu acho que o Bob vence mesmo, por causa do reconhecimento. Eu acho que o chat está a comprovar isso. To 5th. And for all of these, they start at 10 a.m. and then they end right at 10 a.m. Our time. Our time, Pacific Pacific. Standard Time. Or as some people on the forums would call it, maple syrup time. And it's my favorite. Maple Syrup Time. Será que já está no Twitter? Deixa cá ver. Oh, you gotta. Yeah, Não, acho que ainda não. Canada's 4.5 time zones, but they don't know that, so it's just maple syrup. I love it. Anyhow, and then of course, Não, acho que ainda não we'll be tá. revealing the winner live on a stream. Portanto, aqui a um mês temos o vencedor. February 9th. Não vou votar no Bob, mas eu acho que é o que vence daqui. Regular time, another Friday. Come and hang out. We'll reveal the winner. We'll probably bring back Aiden, although Aiden's been here like 5 or 6 times now. I don't know if he's tired. É que eu também quero ver o que é que a Kabam vai fazer com o Bob. Mas novamente temos um nome muito conhecido comparando com os outros. Aqui. Balloon drop would be awesome. Wouldn't that be cool? É uma espécie de armadura. Também seria fixe, sim, o Arnim Zola com a armadura. You wanted fire. I wanted there to be a flamethrower. Small set. And that didn't happen. So maybe we can do a flamethrower here. No. Come on, This Jax. room is small. Não, ainda não há aqui nada. Oh my goodness. You're gonna set Não há up aqui nada. sprinklers. Do you know how much tech? Rob will kill you. Não para com esse chat, tu não ia para sempre. Shout out to Rob Já está running na the stream today. We suave. appreciate you, Rob. That's the last slide, right? I did it. Yeah, that's the last slide. team. So, Mas eu acho que vou votar na primeira. For Battle Royale, Na Aranha Vespa, ou na Vespa Aranha. To all of my friends out there, please check out all these champions, learn more about them, read their comics if you can. Como é que era? Era Chorita ou o que era? Part of fantastic stories, and that's what this is all about. Rob, can we pull up the final Shathra, okay, the Shathra. 2024 everyone in one place so that I can take a look and decide who I would like to vote for? Eu quero a Shathra. Summoners, Pronto. those of you watching here at twitch.tv/ Olha, eu e todos. anywhere else, pop over Não, to Shathra. you Eu, guys, twitch.tv/Kabam. Shathra, Let Shriek, me know, who are you campaigning vai para o around here? Beetle. Let's take a poll in the room. Mike? who A you gonna Ruby, vote for? não. Não. Honestly, it'll probably be Viper. Oh, you're not even going to vote Ruby Thursday? No. Cool. Tyler, you're going to be joining us in a moment here. Who are you going to vote for? Blob. Going Blob. Fenton? Eu vou para a Shathra. Thursday? We got James on set today, you guys. Boa James em on, casa, boa, our boa. video team here. Acho que será fixe, porque tipo, semelhante ao Formiga do Futuro que acabamos de conseguir traduzir muito bem o aspecto da banda desenhada de forma criativa para o jogo. Ele na banda desenhada tinha este aspecto todo preto, mas conseguiam fazer boas texturas. Eu acho que a Shathra seria muito boa também por causa disso. A Beetle seria gira, mas não me chama a personagem. Shriek seria fixe, pelo design também, pelos poderes mais sonoros. Vai para a representação da Hydra.
Mas eu acho que seria um bocadinho simples demais, portanto eu acho que vou para a Chefra. Eu acho um bocadinho, sim, Renan. Eu acho que mais valia ela estar a ser introduzida no jogo diretamente e ver a criatividade acabando com um personagem sem depender de voto nenhum. O Marcos a dizer o facto de podemos ter a Chefra antes do Tomorrowland é louco. Kabam Twitch ED is voting for Viper. I wish all of you guys great luck. This is a really fun A Chefra seria fixe. A Chefra. Fixe. To literally give you guys the power of Como não há ainda nenhum tweet, vou fazer. On the community. Sorry, on the contest itself. It's very fun to see the interaction, the campaigning. People go hard for things and try and get people on their side. They try to make cases. I imagine. Deixa eu ver se eu consigo colocar a imagem aqui para vocês verem. I love seeing that kind of stuff. So, is there anything else that your new friends need to know about Summoner's Choice before we send you back to your desk? Yeah, you know, just só para vocês verem. Which characters you love. Engage with us on social media. We pay attention. Só ver a resolução da imagem. We love you. 1000 por 1500. Good. You did great. Thanks, man. Oh, olha para o design, olha para isto. All right, gang, we are going to do something olha para isto. different here because coming up we are going to be showcasing Alliance Come on. raids. We are going to show live Come on, olha para isto. stream, for the second time ever and the first Não, time Chefra. Para mim, Chefra, sem dúvida alguma, só pelo design já me venceu. Better, more talented. Só para mim já venceu a Chefra. Not as attractive though. Shakira. We're going to showcase the game mode with the people who created it. We're going to talk it through. We're going to give you all the details that you need. If you're hanging out and you're looking for our giveaway, of course, after that segment, we will be giving away a 7-star. Sim, também podia ser bem diferente. Por isso é que eu esperava que ela não estivesse no voto. Ela é o voto, mulher. Não, é uma vespa aranha, ou aranha vespa. Right now we are going to camera, so it's going to take us a couple minutes. We are going to throw to a little video for you guys, and then vídeo? É o que? Aquele das redes já vimos? Seria a gameplay da Ruby. Sim, é que tipo no outro dia. Era quem? Era o Diego, acho eu. Estávamos a falar nos comentários sobre o Shuma Gorath, que tem os problemas dos direitos de autor da Marvel e tudo mais, mas com inspiração no Marvel vs Capcom é o corpo dele e depois os tentáculos a atacar. Mas, por exemplo, tudo a formar quase como uma bola ou atacar só com um tentáculo especificamente. Seria fixe. Esta Ruby só me está a fazer lembrar o Shuma Gorath bootleg. Que é, tens a orbe da cabeça, tens os tentáculos e ataca. Ah, não, é o aniversário. Está-se a ouvir o microfone. Já não, pronto. Ruby estranha. And... Oh god, não, Chefra. Chefra para mim tem o voto. Agora não tem a aparência que tem. Também seria fixe, sim. O design dele mais bruto com os poderes da espada, com o design mesmo dos simbiontes por todo o lado. Aqui ficou mais fumo. This should not be here. Is this a trick, brother? No. It's war. Se o Bob perde, não, acho que o Bob vence. A questão é que nós tivemos, para quem perdeu, deixa eu só dar aqui mute. Acho que vocês agora não estão a ouvir. Se vocês viram o que aconteceu no Twitter, acabamos quando pôs um tweet sobre o pacote da Amazon Prime de final de dezembro, sem querer escreveu para abrirem um cristal de skins para ganhar uma skin misteriosa, algo que não tem nada a ver com o post, não é simplesmente um termo trocado, é uma frase que eles removeram completamente. Portanto, não sei onde é que acabamos, foi buscar uma frase a mencionar skins e conseguir uma skin misteriosa em uma frase adicional, não uma frase mal escrita. Portanto, as skins têm que vir aí em algum dia. Não se pega numa frase a dizer skins do nada. Do nada. Tem que haver um motivo para estar lá skin escrito. Portanto, skin do gore da banda desenhada. É que é estranho porque, por exemplo, temos Homens de Ferro, temos Homens-Aranhas, temos Capitões Américas. Portanto, não sei.
tão fã de outro jogo. Só se forem lançar o Reino 2.0. Mas mesmo assim não condizia, porque normalmente tem equipas diferentes, especialmente no que é o marketing. Atenção. Sim, mostrou ali há bocadinho quando estávamos a rever os votos. A Morgan estava lá. Cara pintado de branco. É como estava no MCU. As tatuagens ficaram únicas, mas ainda assim. As skins campeões vou criar o Hood cabeça da abóbora. I'm out of breath. Hey, we are going to transition into our next segment here. We are going to be showing off Alliance Quest raids for the very first time. Again, stick around to the end of the stream if you're here for the giveaway. We're still adjusting camera slightly on the fly here. We don't want anyone to appear much larger than me. That's inaccurate. Sim, exato. Só se as skins fossem muito caras também. Seria estranho. Só que é muito estranho também a forma como estava lá no tweet, mas pronto. Oh! Com o duplo sofá, com a cabraga mais para trás. O John com o corte de cabelo que não parece a mesma pessoa. Sim, o gore em si é bom. Agora é bastante bom. Eu acho que agora vai ter mais valor por causa das raids. Vou falar agora aqui. Eu também gostava muito da Morgan. We're going to walk through basically step by step the process. We put out a 18-page document before the holiday break because we wanted to give summoners an idea of what this game mode has to offer and let them kind of start to digest that information. It's very dense. When we add a brand new game mode to something, sim, eu acho que ia sobrecarregar o jogo agora. Foi muito estranho. Porquê que estava agora mencionado num tweet como uma frase adicional, não uma frase mal escrita? É estranho. Sim. É que eu já tinha o cabelo longo, tinha a barba longa e agora mudou completamente o visual. Não parece a mesma pessoa. E ele se calhar usa lentes de contacto porque ele já usou óculos, não sei. Ou apenas ali é que não está. Eu acho que seria bom, mas acho que são nomes demasiado grandes para um voto, Samuel, porque eles pegaram em vilões, mas vilões não grandes. Eu acho que o Bob mesmo assim é demasiado grande para estar ali, mas supostamente era para ser vilões menos conhecidos. Sim, depois o Ika estava a falar era do Gore enquanto mesmo campeão usável, mas falei primeiro do visual e depois sim. Tyler, what do you do? What do I do? That's a really good question. I'm one of the producers on the contest team, figuring out kind of what we're doing and why we're doing it. Interfacing with all the various departments that we have, ranging from designers, engineers, UX designers, find folks like yourself. Tanto que mencionaram de tirar parte das unidades da arena e meter noutros modos de jogo, por causa de terem gasto um inventário de unidades todo na arena. A malta ficou logo cheia de medo, sendo que era apenas conversa. Mas eu acho que seria bom mover unidades das arenas e meter nos outros modos de jogo também. Não vai dar agora da aliança. Não, deixa estar a aliança. Exato, Renan. Eu acho que novamente temos um nome demasiado conhecido para um voto que era para ser mais desconhecido. A mesma coisa aconteceu com o Mercúrio. A Tigresa Branca com o Gladiador foi um bocadinho mais equilibrado por causa de serem os personagens que são. Portanto foi 50.5. Mas acho que aqui é novamente uma situação como foi com o Mercúrio. Temos nomes grandes no voto, dentro mesmo da escala, mas depois temos o Bob. Sim, repassar para o mensal, mas foi o que eles disseram, que é, já gastaram um inventário de unidades nas arenas, por isso tinham que remover das arenas e meter no mensal, por isso é que o mensal não tem tantas unidades, tem só até aqueles níveis de progressão mais abaixo e depois para. Acho que seria bom. Players that are already regularly going through map 8 and even map 7, those players that are really organizing with each other. Mas agora o Bob aqui vai papar o voto. Não sei. Porque tipo, não é um personagem grande, não é um mutante que pensas no sentido de ser sempre visto, mas é um mutante
conhecido, mesmo sem poucas aparências. É mais isso. E por exemplo, o Beetle não pegaram o original, pegaram a Beetle, que é filha do Tombstone. Ou seja, tem uma ligação familiar também para ser um pouco mais real. Aqui a ideia também para sinergias. Só que Bob, uma vilã recente do Homem-Aranha, um vilão mais antigo, que foi o Swarm, depois algo mais recente, algo mais antigo, mas super conhecido com a Viper, por exemplo. Por isso eu acho que o Bob não é muito visto, mas é muito conhecido. Portanto, não é um vilão forte, não é um vilão muito visto, mas tem a aparência. É o personagem. Eu acho que o DLL disse que o próximo personagem dele era março, numa live dele. Acho. Portanto, vamos ter um próximo personagem do DLL em março. Não é nada disto. Pode até ser. Ainda falta também depois associarem a cada pessoa que faz os personagens. Mas o próximo personagem do DLL é em março, acho eu. Que eu tinha dito numa live. O que é que vem em março? Eu não sei. Não temos nenhum roadmap neste momento. A cabeça de bactéria vai ganhar. Não, Leandro, não. Até agora ainda só houve a beta aberta. Já sabemos o boss final, mas não temos mais detalhes que isso. And then you work together with the other two summoners in your kind of mini battle group. Agora estamos a falar das raids. O Beyonder podia ser um bom vilão no futuro, mas não jogável. Por exemplo, no futuro para competir com a Karina. Mas agora temos a história da Crono Serpente. Eu acho que ainda vai durar mais alguns atos. Portanto, mais uns 2 anos, se calhar, ainda de Crono Serpente. E depois é que temos que achar um novo vilão. O Beyonder seria um bom vilão, mas grande. Sim, não vilão, mas como adversário. Tipo, os anciões também neste momento já não são bem vilões. Já estão. Agora temos a Karina do nosso lado e está a controlar isso. Mas ser o boss daqui. Esse não, em casa. Ainda não houve sequer a beta fechada, portanto eu acho mais para março. Mais para março é mais possível. Nem que a beta fechada comece este mês. Tem um mês de beta, tem um mês de espera para rever e depois lançam em março, por exemplo. Exatamente, Reina, exatamente. Ele tem feito ótimos campeões, bem construídos, bem equilibrados e que brilham nos sítios que ele quer. Photon, mais missão e defesa. Kate, conteúdo curto de ataque, conteúdo longo de ataque. E depois o Homem Absorvente, equilibra ataque e defesa. E depois é Nuke em lutas específicas e sólido em outras lutas. É muito bom a construção dos campeões. Oh! Olha a imagem do Kang ali. O calendário. Aquele Kang parece muito mais ameaçador que o Kang que nós temos no jogo. É? Um surto jogável. Seria fixe. Seria fixe. Olha ali. Também do lado dele, Tactician e Raids. Mas está ali, por exemplo, os 2 primeiros grupos com as Raids. E ó. É toda a semana, mas é na semana anterior que nós alistamos. E agora eu realmente estou assassinado com todos vocês, saibam disso. Joguei um exato, só com sinergias e não é com utilidade, é tipo aqueles campeões que é só para dano. Yeah, so the expectation there is raids will be not as só vem, Bob. But spread out evenly over the course of the week. If you so choose to. Não, eu quero mesmo a Shethra. Shethra seria incrível para mim. Olha o anjo. Regular alliance quest consumables to be able to do that. Para tirar o Bob. Não, o Bob será muito difícil competir o voto. Ficaria chocada se o Bob não vencesse. I can assure you, my balance on my account is much smaller than that. 17 million gold is what this account has. What do you have? Especially after banquet. Really, I got like. Depois do banquete, entretanto já deve haver se calhar o post do secundário e das notas de lançamento, não? So many things. Mike's got 130 million gold. I don't have enough ice. E já está aqui o post do secundário. Já está aqui o post do secundário.
$50. Ainda não traduzi, mas já está aqui o post. Sold. I see another good question in chat. Just to talk about the cadence. So you will be able to play. Foi o Avalanche. Não sei, acabamos, por exemplo, agora este mês fez um mês de campeão duplo de voto, só que faz sentido em termos de personagens da rua. Mas possivelmente será mesmo de Irmandade dos Mutantes. A questão é que a classe Mutantes já é bem grandinha, mas teve agora esta grande pausa este ano, porque andava a haver muitos mutantes. Então será que fazem 2 mutantes? Será que fazem o Shatterstar desta vez? Ou a Spiral? Que é aquele espaço do Mojo que já tínhamos no mapa há 1 ano ou 2. Nunca mais tive. Olha o maestro aí. Acho que seria bom se tivesse era o personagem do Mojoverse e o Bob estar por lá. Também seria fixe. Shatterstar ou Spiral. E seria então o personagem que vem com ele, se for o mês. Sem precisar de votação. Exatamente, Reina, exatamente. É um nome demasiado grande em termos de conhecimento para estar num voto destes. Semelhante ao Mercúrio. Semelhante ao Mercúrio, né? A mística eu acho que se vier para o jogo este ano não será, por exemplo, a transformar-se em todos os campeões. A menos que haja, por exemplo, uma forma de na defesa, só por aqui mute. Uma ideia que sugeriu há uns dias atrás, quando estávamos a falar sobre a mística, era haver uma forma dela na defesa, copiar o aspecto de um personagem nosso e depois colocá-la na defesa e ser, por exemplo, uma ameaça na defesa nesse sentido. Ou seja, tu tens o aspecto do personagem, tu planeias para ser esse personagem, planeias a tua equipa à volta desse personagem e depois surpresa, na verdade, é a mística. Seria a utilidade dela na defesa. Não vejo isso a ser usado no ataque. Eles agora estavam a dizer, que eu agora curti o som, que a Kate Murdoch vai fazer gráficos sobre os personagens e sobre os nós. Tentar para vir para filtrar. Eu já fiz um vídeo sobre isto, portanto não há muita nova informação, mas agora é em direto, na prática, 180 bilhetes para comprar. A conseguir então o campeão que é tático. Tático porque é mesmo o nome do cargo ou da função. E depois é escolher o nó ou o amplificador que nós vamos ter. Exatamente, Will, exatamente. Eu acho que o Bob é um nome demasiado grande e já vai vencer por causa disso. O ano passado foi muito mais equilibrado porque foi 50.5 no voto final. 50.5 entre Tigresa Branca e Gladiador. No Mercúrio era impossível competir. Nem o Bill Raibeta venceu ao Mercúrio, quanto mais. Portanto, o jogo está na tripa. Eu acho que com o tempo pode vir a acontecer, mas foi o que eles falaram noutra live. Ou não lançam a 6, mas fica igual, ou lançam a 6 com pequenas mudanças. Exato, sim, exatamente, Reina, exatamente. Aqui ainda não apareceu outra vez. Quem votar não vota, dito ban. And once you get through about 2 fights, you'll be at max power, and you can go in any order you want after that. You'll just be doing tons and tons of damage. Just make sure that you aren't going in like 20 times in a row, or you'll lose all your damage. You still have to go through and rotate a little bit here and there. Cool. So you're about to join here. You're going to use those Alliance Quest raid tickets. Correct. Question here from Richard Belding, MCOC, is the cost 180 tickets per day? Vou ver aqui que o Matt está a perguntar mais coisas. That 180 is just for the one-time entry. Correct. So you're not going to be expected to pay each day like you do regular Alliance Quest. Look at this like it's a single day of Alliance Quest that has a week-long duration. Sweet. So you'll only be paying, the 180 once. And, very importantly, first one's free. The first one is free. We will be giving a primeira vai ser grátis. Everyone with the Primeira vai ser grátis, ok, isso é fixe. Sim, Renan, pelo que disseram, vai ser um 7 estrelas de cada. Acho que também vai haver 6, mas é o 7 estrelas da Tigresa e do Mercenário, não é só um desta vez. Esperava a mim. Mística num voto? Não, Alex. Eu espero que ela junte ao jogo, mas não num voto. E o Storm é interessante, sim.
Cansado de ser o líder. O Mark da minha aliança também não anda muito fixe por causa mesmo do próprio do jogo e por causa desta temporada de guerras. Portanto, não sei se está muito bem por aqui. Por acaso, deixa cá ver se há uma coisa a acontecer na aliança aqui. Oh, olha ali, olha o mapa, o loading. Isto é incrível. Tadá. E agora tem ali um bocadinho diferente na missão. Tem a setinha para ver cada um e tem ali o número 1, que é a missão. Portanto, eu já falei disto tudo, estamos a ver na prática. Não preciso estar aqui a explicar, se quiserem arranjar um vídeo a explicar esta ideia do boss ser uma missão, nós ao cumprir a missão vamos acumulando cargas e depois o amplificador que escolhemos para o nosso campeão, da função que nós temos, que ajudam entre si, ajuda a facilitar a construção das cargas daqui. Portanto, é missão, que é melhor. Oh, do Kang ainda não tínhamos visto. É aquela que está no calendário. E o mestre também não. Oh, fixe. Fixe, grande imagem. Portanto, temos a missão do boss, que fazemos uma ação que ele pede. A ação que ele pede é melhorada pelo amplificador que nós escolhemos, ou campeão que escolhemos, da função. Deixa-me tentar ver se fica aqui visível. Temos aqui a missão que o boss pede. Nós conseguimos escolher aqui um amplificador para o nosso campeão, que é o que ele vai fazer agora ali, que ajuda a construir as cargas dessa missão. E depois nós escolhemos um campeão que convém trabalhar em equipa com a nossa aliança, dividido em 3 grupos, de 3 jogadores cada. E depois um ajuda ao outro. E se bem-vindo também, Danielson, boa tarde. Vai ficar aqui guardada. Se tu quiseres, eu vou exportar pelo menos um momento de reagir à Tigresa Branca e ao Mercenário e talvez exporte o voto, mas depois vejo melhor. Aqui das redes não, já temos o vídeo. E agora o mapa ficou. Ali a listagem ficou mais bonita. Mas tem acontecido muita coisa nesta live. Não sei se tu ouviste, Renan, mas sim. Sim, vai ter Tigresa Branca e o Mercenário que eu estava a dizer. Desta vez é um de cada. Em vez de ser apenas um deles. Tactician. Portanto, escolheu a ideia dos bónus não paralelos. Eu gosto assim da tradução. Unparalleled. Em paralelos, por exemplo. Yeah, the first fight is definitely, like you said, the ramp-up fight. It's kind of just go as long as you can, get as many loops in as you can, but your main thing is going to be Morpheus, Alex. Charges for the rest of the team. So what I'm going to do for my fight is I'm going to focus on building my unparalleled, which is punishing the opponent's heavy or special attacks. O Kang está gigante, olha a altura do Kang! What? So you see, I got a few. I'm not over bar power, so that's not from Angela's kit. That's from my boost. And I'm gonna. O Kang está alto, mas ó, o punho pesado. Olha ali. O Kang incluiu para o especial. What? John, are you able to multitask, or do you want Tyler to talk about that? Mas eu estava a construir, true damage por causa do amplificador. Okay, so my goal here is to get my 5 buffs. You see that. Já tenho aí 30 cargas da missão. I get that raid fervor whenever I finish a mission. In the Quem fight here, I have to alternate combat. E olhem o dano secundário a acontecer. Já ganhou uma carga, vai ajudar a próxima função. Oh no, I'm bad. So no, I'm bad. Agora é ataque leve. I'll need to do a light combo ender, and every time I do that, I get charges to finish. Portanto, agora tem que terminar com o ataque leve, ganha cargas, olha ali, pumbas, terminou, ganhou mais uma carga para a função seguinte. Agora é terminar com o ataque médio. Agora é com o ataque leve. Agora é o médio. Ticking down icon. That one is my raid force. It gives me tons of damage. Mas olhem, o dano agora vai começar a construir, olhem ali. 44, mais umas boas dezenas de milhar no secundário. Mas olha que a regeneração é que está ali a salvar, por causa dos golpes na cara. Mas agora é terminar com o médio. E o dano no bloqueio. O dano no bloqueio está absurdo, por causa das fúrias que ele vai ganhando.
Enquanto tiver agora 5, igual vai enraizar durante os especiais por causa de ter as 5 fúrias. Isso foi algo que eles introduziram quando nós explicámos agora da última vez as raids. Basicamente, quanto mais avançamos pelo mapa, mais desses nós chatos, quando a luta vai passando, mais chato vai se tornar. Falta só 44, 42, 40 e 40 segundos. E ainda não conseguiu dar os 10% habituais, só que agora o dano já está mais construído. Só que tem aí umas 7 sem nenhum aspecto. Olhem ali, tipo, o terceiro ícone da Ângela é 7 sem aspecto. O que é os 7? Mas já tem as 8 cargas de função para a função seguinte, que é a função de assalto. Mas olhem o dano agora a construir já. 100 contra e 90 mil secundário. E a regeneração da Ângela a salvar. Olhem para o dano, olhem ali. Vou terminar com o médio. Portanto é só chegar ali aos 10% de preferência e já cumpriu a função que era precisa para esta luta. Mas o canto está super, olha para ali. Que gato. Eu para mim é Tigresa Branca, não há como fugir, Ângelo. Ficar à frente entre empresas deve ser... Sim, sim. Olha, interessante estava a fazer os objetivos. Ok. Is it another one? Tyler can't come on set anymore. This is Tyler's last time. Outro alarme. Now I've lost all train of thought. I've seen the natural cynicism come through. Wow, you're gonna kill us just like that because there's a cap on how much just to make us buy revives. Walk us through as Tyler. Diz-me que mostram os reviveres. Como é que é? Essentially the intended rotation of play for. Olha a quantidade. Por exemplo, agora é assalto. E agora tem as cargas. Foram construídas na outra luta. But on top of that, we're also going to give you 2 free 100% revives every day. Yeah. And so do not have any space in the overflow. They have a really short overflow timer, so you're going to want to use them right away. And that's kind of our sessioning tool. Ok, revives por dia que não vão afetar o nosso inventário, mas têm pouco tempo no estoque. Isso é bom, porque para mim o medo deste modo era a mesma parte dos reviveres. Depois eu vou ter que resumir isto no resumo da live um bocadinho melhor. Tipo, não vou resumir novamente o modo de jogo todo, mas por exemplo estas novas informações é bom saber. Sim, Will, isso tu podes. Isso tu podes. Desde que os telemóveis, ou o que seja, é teu, estás à vontade. Acabamos sabe distinguir melhor, por exemplo. Não é normal, mas por exemplo, imagina tu partilhas casa com um amigo e os dois jogam na mesma conta. É contra as regras, mas acabamos não consegue detectar. É o mesmo GPS, é o mesmo dispositivo. O que normalmente é fácil de detectar é a mudança de posição. Por exemplo, se for um tempo mais natural, fazer viagens não há problema nenhum. Mas se tu percebes que o GPS mudou num instante de um lado para o outro, dá para perceber a diferença de não seres tu no jogo. Again, even though we're literally talking about how accessible this is for free from what we provide players, still seeing people saying this is pay to play. We're working to give you as much access to the mode as possible, and we're working to tell you that as well. O pássaro vai ter regeneração, mas no, definitely there isn't the expectation that this is for everybody. E sim, isto não é um bom jogo para toda a gente. Mas eu esperei que há jogos que estão na mesma para comprar os reviveres caso não consigamos aqueles 10%. Porque isto vai ser complicado na mesma, olhem ali. Por causa daquelas fúrias que não havia na altura do Battle Royale Brawl, que é o que eles estavam a dizer. Aquelas fúrias e o enraizar e outras coisas que eles vão ter vai dificultar muito mais, que foi algo que eu analisei no segundo vídeo das raids, que foi estes novos nós que eles vão ter, que é a fúria, o enraizar, o imune a atordoamento e depois já não lembro qual é que era o outro. Acho que era perfurar, mas não lembro exatamente qual é que era a terceira parte de utilidade de acumular tudo. Sim, o Buster danou. O Buster vai ser bom também para aqui. Mas ó, não conseguiram sequer ainda dar 10% de vida com 2 tentativas.
E boa tarde também, John. Não, aí também há formas, Anjo. Aí também há formas. Muito bom, Will. Isso é muito, muito bom. Coisa que não me lembro desse meu jogo é... Podes levar qualquer porque há etiquetas específicas de campeões. Só que ainda assim, convém teres pelo menos o teu grupo de 3 jogadores. Teres cada um de um grupo. Deixa-me ir buscar aqui o documento de dezembro. Só para mostrar quando eu tinha essa parte. Isto agora se calhar vai travar um bocadinho por causa de... Isto é um documento de 100 e tais páginas. Olha, por exemplo, aqui o Homem de Ferro é a vanguarda. Que é a 3ª categoria. Só que o ícone ali em cima é que está bugado. Silence sneaky, hoping that Rob didn't put it on camera. And that this could be shorter. O Groot manda realizar. O Groot também era um campeão para ter melhoria, sim. Deixa cá ver se eu chego à parte onde tem as raids, onde é que está? Está aqui. Vai travar meio tudo. Mas o Homem de Ferro também é resistente, portanto mesmo vá golpes na cara está tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu chego àquela parte que estava a mostrar os campeões. Que eu mostrei aqui os grupos de amplificadores e mostrei os campeões e temos aqui as missões. Enquanto eles agora estão ali a mostrar, eu posso fazer aqui a transição. Portanto, VUC. VUC. Pronto. Fica ali tapadinho agora. Portanto, temos aqui as missões de cada um deles. Por exemplo, o Thanos é a ação que ele vai pedir aleatoriamente: interceptar, bloquear ou desviar de um golpe. Para o Kang é terminar combos com ataque leve ou médio. Com o Maestro é punir os pesados ou especiais. E com o Ultron é usar um especial diferente do anterior. Só que depois temos aqui esta parte dos campeões e os seus grupos. Por exemplo, aqui tens o tático, tens usar bónus ou interceptar, usar bónus únicos ou punir pesados ou especiais, e usar quebras de armadura, anular e terminar combos. E depois tens aqui o grupo de campeões que tem bónus únicos, quebra de armadura, anular. Tens aqui o grupo. Isto foi no documento do mês passado. Depois tens o assalto, que é debilitações de preferência de dano e interceptar, precisões e punir pesados ou especiais, e usar proeza ou terminar combos. E depois os campeões tens mutantes com proeza, tens esta ideia também de ter precisões ou tens dano de debilitações de dano. E na vanguarda é quebra de armadura ou bloquear golpes, fraqueza, provocar e punir os especiais ou pesados, e aumentos de armadura e terminar combos. E depois tens aqui os campeões que têm armaduras, ou têm imunidades, ou têm o provocar, essas coisas assim. Portanto, isto estava tudo no meu documento do mês passado. Talvez eu copie parte para este agora quando formos resumir esta live, mas está aqui para vocês terem uma noção. Mais ou menos, Eduardo, no outro dia abrimos aqui na live, ficámos em 11,25%, quer no solo, quer da Aliança. Nos dois sítios. Em relação ao recompensas, nós conseguimos uma key duplicada ao máximo de um cristal básico 6 estrelas. E 6 estrelas foram pelo menos bons para também conseguir alguns duplicados e assim. Mas não foi nenhuma recompensa de topo. E sim, a sorte ali da gata negra é muito bom para o Will. Nossa, foi uma porcentagem maior de dano disso, não. O bicho é literalmente... Sim! I think something like 3,000% fury. So you'll pretty much just instantly eat a special 3 and die. Sweet. Sim, não é para empurrar pode ser especial, mas eles têm tendência do primeiro e do segundo. E nada, Marcos, eu devo incluir pelo menos esta parte no documento deste mês, só para saberem, mas não vou estar a colocar toda a descrição das raids no documento de janeiro, já está no dezembro, e já o vídeo eu também explicar isso, se a malta quiser. Mas podemos ficar a listagem dos campeões, talvez, ou os amplificadores, só para terem uma noção de quem é que se deve levar. So also worth noting that these fights are still not at full ramp. That 7 scales all the way up to 10. So there is more space for me to actually get even more damage. Sim, o dano ainda vai aumentar mais porque eu já tenho a 7 ainda. Por exemplo, ali a Ângela é tática e está aquela parte de punir os pesados. Se vocês repararem, por isso é que o John está a querer isso.
se movermos para o mapa errado. Se podemos recuar. Vai haver, pronto. Vai haver como na missão e como nas raids. E por exemplo ali com a Ângela também está a ver o resto dos benefícios do amplificador. Por exemplo, ele está ali a dar-lhe, olhem ali, o dano certeiro e a aptidão. Pois é, relíquias não pode ser usado aqui, acho eu, não. Another question here from Jeremizel08. If you run out the timer, do you lose half your health? You will die. So anytime you elapse the timer, Até vou perguntar aqui or time out in any way, se as relíquias podem ser usadas, porque a Ângela ali não está com relíquia, mas eu agora estou a pensar. No cristal de escolha, conseguiste o mercúrio, já tens a duplicada, até agora ainda não subi. Ele não é para toda a gente, mas ele é muito bom, uma boa dupla ameaça e tem uma boa utilidade, só que não é um estilo de combos para toda a gente. Budget your revives correctly and your time correctly over the 1 week period, you should be able to participate. Mas pronto, ter relíquias aqui também vai ser bem giro. Why punish skill with? Mas olhem ali o dano agora. Olhem ali. 105,95 mil de um ataque médio. E o John... chegou à fase. Ou seja, eles agora até ganham o terceiro especial quando chega à percentagem de vida, viram? E superavam o indestrutível, não bloqueavam o terceiro especial, que é para terminar mesmo a luta. Mas pronto, o objetivo de cada tentativa é chegar a esta parte, que é tirarmos 10% de vida, eles terminam a luta por nós. Sim, Bruno. Estão a falar das raids e a mostrar na prática mesmo o processo. Vê se é simplesmente um vídeo ou texto, estão a mostrar na prática. Sim, tens que aprender muito bem, porque ela não é tipo como a Tigresa, que é só usar o teu pesado, tens que saber interceptar, depois punir pesados aos especiais, usar o teu pesado quando o oponente está a recuperar e dançares com a carta, e depois dependendo da luta, isso também é preciso treinar, pôs a carta no oponente para tu ganhares a agressividade e teres mais dano dos sangramentos, ou a carta estar em ti e depois tu pôres a sabotagem no oponente e quando falhas as habilidades dás mais dano. Por exemplo, ela pode fazer um rockling porque pode falhar as habilidades dele e causa dano quando falhar as habilidades, que é ele ativar os bónus. At the same time, and so the session time for that, it shouldn't take you much more than like 30 to 40 minutes to be able to go through once per day as that group of 3 and chew through kind of your free revives for the day. Novo evento valiente. Não sei ainda. E tu ficas sem bateria. Aqui não sei ainda muito bem porque ainda estamos no início do modo da progressão de valente. Então boa sorte, Bruno. Essa não é pior, acho que a do Arx é um bocadinho pior para mim. Mas espero que consigas, que é, acho eu, para retaliares o pesado com o teu pesado e fazer 4 ataques leves, ou o que é. Mas boa sorte aí com o Gwenpool. Ok. Limite de itens nas raids é de 99. Isso também é bom de saber. E os revives são de 100% de vida. Isso também é muito bom de saber. Eu depois tenho que rever estas partes aqui melhor para ver se não me escapou nada para a análise da live. Como eu disse no início desta live, eu vou juntar as notas de lançamento com o resumo desta live, porque basicamente é sempre um vídeo que fica lá deixado de lado. E as novidades até é boas de saber, por exemplo, correções de bugs ou melhoria da Dani, que já saiu nas notas de lançamento. E eu junto tudo num só vídeo este mês para experimentar, porque assim as pessoas que iam ver o resumo, mas não é um vídeo extra para ocupar mais espaço. Ou seja, ir a esse vídeo é mais compensador, tem mais informação. Por isso, eu já traduzi o que é das notas de lançamento, mas ficará nesse vídeo de resumir esta live. E sim, a gata negra, por mais que eu seja imune a sangramento, tu tens a parte de cancelar habilidades e causas imenso dano. É muito bom. A Gwen Master eu por acaso gostei do estilo de jogo, das fases diferentes e tudo mais. Depende um bocadinho dela usar os especiais. É um facto. Eu gostei, para mim, das 3 do ato 8, para mim eu preferia Side Tellis. E depois é que eu tenho dúvidas em relação a ser Ice ou Bahamut. Mas também são muito bem construídos os dois.
iterate and dig through it. But yeah, please. A mística não é muito má. Tu vais ganhando também poder dos golpes, portanto torna-se mais fácil. A cósmica é que é chata, a do Arcos. We're going to bring in one quick comment and then we're going to do a giveaway. This is from Mike, who's doing some quick maths off to the side of the set here. That's 2 revives a day. 2 revives por dia. 20% damage per summoner, 60% per group per day, and that's done out over an entire week. 420% damage. And you said that's not a joke number, that's just real. 420% de dano. That should be more than enough for you to complete your 3 bosses in your lane, as well as, everyone comes together in the final boss of Ultron, so you'll have 10 summoners to take that boss down. So that should be more than enough for you to be able Então, ao todo, haverá reviveres para fazer as lutas até aos 10% para derrotar 420% de vida. Ou seja, é 300% para os 3 primeiros bosses e 120% de extra para o boss final, que é o Ultron. Acho que isso é bastante bom. Isso é bastante bom. The 15th is going to be your first opportunity to play this as an alliance. We're Sure excited is. to see it. All right, let's dive into a giveaway here. Mike, are we good? Rob, are we good? All right, to enter this giveaway, please aqui vem. chat exclamation point Happy 2024. 2024. That will give you your entry. O link está to na descrição win se quiserem, a malta. 7-star bullseye, a 7-star white tiger, or 2 6 stars of either. This is the Ok. first time that we're giving Então é away 2 7 estrelas e 4 6 estrelas, dividido ao meio entre os 2 personagens. Portanto é 2 7 estrelas e 4 6 estrelas. It's not going to work, it's not going to help you, but that's cool, it's your prerogative, you do you. If you do not see a message from Streamlabs saying, hey, you got this entry, you did, we tend to break it, we are seeing numbers go up. Bad at math. Bad at math. Why? Deixa eu ver se eu tenho aqui um mapa só para enviar ao Cam. It's 280. Still a lot. It's still, whatever, math's hard. Did you enter? Who called I you out? entered. I entered, yes. I entered. Let's go. You just realized you did bad math. okay. Exclamation point. Happy 2024 here on twitch.tv/Kabam. Ver se eu consigo pegar aqui um mapa. You cannot enter anywhere else. If you're watching elsewhere, thank you so much. If you're watching through a content creator restream, great. I appreciate you. If you're watching on YouTube, also fantastic. Thank you for supporting that channel. But all of the interaction and the giveaway is happening here on twitch.tv/Kabam. Make a quick account. It's going to take you no time at all, and you will be entered for this stream giveaway as well as any other future ones that you want to participate in. So again, we are giving away 1 7-star of both of our Ok, boa, isso é bom, Bruno, então. of both of our champions this month. Portanto, boa sorte à malta a participar neste giveaway. If we draw your name and you have an inappropriate, like, we're talking real inappropriate though, guys. We're not talking about. Portanto, é 2 revives por dia, com 14 ao longo dos 7 dias. Rat in it. Portanto, cada pessoa pode fazer 140% de vida ao longo de todo um mapa. To you. Fantastic name. If you're Tendo em conta, lá está, name of the stream. We're que talking, if dá you para have to ter o work grupo de really hard 3, to avoid Twitch cada grupo de 3 pode fazer 420, foi isso que eles disseram. then we're not going to read your name. Ou seja, é mais que suficiente para fazer os 3 bosses e depois aí a aliança toda se juntar para fazer o boss final. Mesmo se tiver o limite de 10% de vida, são 10 jogadores. Portanto, acho que isso é muito bom de saber. Uma ótima adição e é grátis e são reviver específicos de 100%. Portanto, era um medo que eu tinha deste modo de jogo e acho que isso é incrível. Também eu queria, era mais a Tigresa Branca, mas tinha muito fixe. Until White Tiger is released later in the month. For Bullseye, please give us until the end of next week. Have some patience. We need Bullseye to actually be added to the game on Monday and added to everyone's game, which usually happens a couple days later. Otherwise, we'll break stuff. Portanto, acho que isto é fixe em relação aos reviveres. You will have 48 hours to respond to that message, but again, we won't be granting champs till later in the month, so please just provide that answers and then be patient. Don't reach out to support because they're not going to help you, they're just going to come to me and I'm going to tell them what I just told you, which is... E gostei que basicamente até se nós fizermos as contas de tudo, acho que até é mais fácil saber nesse sentido, que é, nós temos ao todo 9, 10 bosses. 10 bosses é 1000% de vida. Pois cada pessoa tem 14 reviveres de 10%. Portanto, nós temos 1400% de reviveres, calculando aquela ideia de cada reviver dá 10% em cada boss, ou seja, é
400 de vida extra da aliança toda. Wait, John, not John won? No, John, not John. John, not John. Not John. Yeah. Said that everybody who helped with the 9 days of giveaways in December could take home the champ that they also gave away, and I said, nah, they don't need that. Oh, I can just do it myself. I need to do my America Chavez. Is the whole reason I picked her. But you didn't win. I'm really disappointed that you didn't let that happen. So yeah, you might be. I could have really used one of those. Who did you give away? We gave away Angela, and I would love a dupe on my Angela. I'm just saying, that would have been ideal. Just like, so here you go. The fact that you took that away from me I know. makes Diabolical. me sad. I'm the real villain, everybody. Are you a bug too? Am I a bug? Yeah. Yeah, 4 of 5. Sorry, 4 of 8 options are bugs. Yeah, well, now there's 9. Lots of bugs, baby. It's Kabam Zero's birthday today? Happy birthday! Wow. Shout out to Kabam Zero. To Kabam Zero. Congratulations. Quality of life king. On existing. Yeah, Huge part of raids as well. Yeah, Absolutely. Yep. so big hand. Kabam Zero did much work for all of the... E o Zero ajudou com isto, ok. Playtesting to the actual mode and how Sim, com exclamação antes. Mas não aqui. É o Larson. É só lá. E se bem-vindo. Portanto, se eu conseguir meter só... Deixa eu ver se eu consigo meter aqui um coisa de texto, só para vocês perceberem o que eu estava a dizer. E depois eu explico isto melhor no vídeo, mas pronto. Portanto, nós temos bosses e Jesus, não tão grande, calma. It's so easy to conceptualize, it's so much work to execute. So again, I think it goes unnoticed. So a massive thank you to both of you and everyone else on the game team for the hard work that they put in that goes unnoticed. We will relay all of that love to the rest of our team because there's been a massive amount of effort that's gone into raids, especially in the last few months. Please do. I also want to point out, you guys both look much taller. Can you just settle for the audience? John is much taller than I am. Are you guys taller than me? I'm significantly larger than you. And more handsome. Yeah, well, that one. Not inaccurate. No, we're the same height. This is a tall chair. That's fair. James, did you laugh at me? No, I like no. It's only because you said it earlier. Yeah, it's true. It's cheated up. Cool. I think we should wrap it up. Are we ready to wrap it up? Almost? Sure. You want to give 23.50. 23.50. Again, this is your last opportunity. We're seeing this fly through. I don't know why you guys have been waiting. You guys stop entering here. Pronto, aqui uma explicaçãozinha só para vocês saberem. Enquanto estão aí a fazer isto. Deixa eu só ver se eu ponho aqui uma bordazinha. Could you imagine Não the é aqui. outcry if I won a giveaway on this stream? It would make for some good It content. would Onde é turn que tá? it down. I'm actually gonna make a Kabam Jack's Twitch account and just enter every Enter on his behalf. Contorno. All right, Não, everybody, não é 30 branco. seconds before we shut this down. This is your opportunity. Só para vocês terem aqui uma noção que eu depois explico isto lá na tabela. Waiting. Então nós temos, cada boss basicamente tem 100% de vida, né? You got stuff going on. You guys have Tenho que mover isto mais para aqui que eu não gosto de ter ali. This is just a game. Cada boss tem 100% de vida, ou seja, se nós juntarmos as vidas todas, para dar sorte, juntarmos os 10 bosses que existem no grupo todo, temos 1000% de vida, porque é 100 mais 100 mais 100. Tipo, só para terem uma noção, cada reviver dá para tirar no máximo 10% de vida, ou seja, cada tentativa. E contando também que na base nós conseguimos já ter o campeão vivo. Portanto, isso até é importante saber, ou seja, o grupo da ainda tem mais 100% de vida que pode tirar. Por isso até é importante também considerar isso. Os campeões começam vivos, não começam mortos. Por isso nós conseguimos 14 reviveres por cada membro da aliança, 2 por dia durante a semana inteira, dá 140 reviveres por grupo, ou seja, cada reviver é 10%, 1400% de vida possível que podemos tirar, versus 1000% de vida que os bosses têm. Mas tendo em conta que temos então, cada pessoa já tem o campeão vivo para começar, é 1500 de vida que podemos tirar, versus 1000, ou seja, nós temos metade de reviveres extra para tapar algum erro. É uma margem de erro muito segura. Muito segura. Vamos ver quem é que vence agora. My favorite genuinely is when we give away champs to people who are relatively new on like pretty brand new accounts and they're like, I'm just getting into it, I'm just getting excited about it, and like, sweet.
power through. That would be Crushing awesome. Just 4 with a 7-star. Just go. Yeah. I love it. Brand new out the box, 7-star, Wouldn't that be fresh sweet? released. We got another question here from EDO7SMG. Why is Streamlabs showing winners? That's just what Streamlabs does. You know what I mean? That's just what Streamlabs does. They like to ruin things. We're ready to go here. We're going to pull it up. We're going to talk through it. We're going to blaze through these because I'm tired. We've got number 1 here. This is the order. So first drawn is a 7-star bullseye. No, White Tiger? First drawn, 7-star White Tiger. Second O que Darth Vader? Isto aqui das raids? Aqui vai a primeira do caminho. Portanto complica. Mas eu depois tenho que ver melhor a matemática só para ter uma noção. So let's pull it up. Our winner of a 7-star. Pois o DNA agora também está a dizer esta ideia de começarem com vida. Oh, Mr. Yosal. Congratulations. We'll be reaching out to you later this afternoon. Sim, exato. E é o maestro antigo, assumo eu, não é o maestro novo. João FBSA. That's an easy one. Joa of Bassar. There you go. Of Bassar. Bassar. Alguém daqui? Diz algum It's João? always fun because we never know what's coming. It's just And this angle. They're tough. Ganhou um mercenário? Rainbow Go! I would have gone with Goo I also would personally. have gone with Goo. Works too. Shout out to you, Rainbow Goo and or Go. Go, On Goo. your 6-star White Tiger. We got one more. We've got Linebacker. Probably Backer. Linebacker you. Right? Congrats! That's the 2 6-star White Tigers. Mas depois tenho que fazer aqui melhor a matemática. John, read us off our 6-star 7. Sorry, our 6-star bullseye. Alter Hugo. Alter Também podia ser. Hugo. Também podia ser português. And last but of course not least, Oh, out what? of here. That's not it. Good bit though. Flightless Eagle. That's funny. Até é estranho ter demorado tanto tempo para eles fazerem uma piada assim. Só assim. Acho que mesmo assim demorou muito tempo para haver uma piada destas. Only trust Kabam account. We're not going to ask any personal information. So, congratulations to all the winner and anyone who didn't win. There's lots of you. Please come back next time and try again because I would love for if this spread was everybody 1-1 over enough time. Fantastic. I'd be I'll thrilled. That would take be a one. lot of streams. No, not you guys. Oh, okay. No, not you guys though. Thank you again, John and Tyler, for joining us on set and showcasing Alliance Quest raids. I'm very excited for everybody to get into the game mode. It's not 420%, it's 480%. Someone did the math, so thank you. Agora estou a corrigir o que o DNA disse. Plus your first entry. Oh, okay, gotcha. Mas vez por grupo dá para tirar Alliance Quest raids on the 15th. Please let us know your feedback. Maybe give it a day or two to outros settle in and 60% do primeiro boss. people tackle it for the first time. We will be back in the first Portanto, o boss ficou Friday of 10%. February, which is February Dia 2. 2nd. We're going to be talking about February content and some very cool things. Maybe some, like, Temos mais 2 reviveres. stuff to discuss that day as well. It's going to be a blast, so please come back, twitch.tv/Kabam, and check that out. Deixa eu pôr Until aqui. that time, dive into the game, go chase bullseye, go get your White Tigers. Have an absolutely fantastic start to the year, everybody. A massive thank you to everyone who made this stream possible. To all of our guests, Sagwa, John, and Tyler. To Mike, of course, James Fenton, and Rob on the video team. Thank you to Sarah for their hand, for Jorge, and our mods. Thank you to everybody except Lyndon. We appreciate you all. Until we see you all again, Summoners, my name is Jax. Have fun and play nice. Portanto, deixa cá ver se eu consigo meter o bloco de notas. Está aqui, sim senhor. Me meter a música de volta. Estava aqui a ver se fazia as contas. No dia 5 já caiu e nós ainda temos os reviveres extra. Portanto, se eu fizer assim... Ó, estava aqui com o bloco de notas. Portanto, olhem, dia 1. Temos os 2 reviveres por dia por membro. Começamos o dia a tirar no máximo 30% do primeiro boss porque entramos com os campeões com vida máxima. Mas com os 2 reviveres por grupo, são 6, dá para tirar outros 60% do primeiro boss. Portanto, para todos os efeitos, o boss fica a 90% de caída, ou seja, 10% de vida. No dia 2, temos novamente 2 reviveres por dia por membro. O boss cai apenas com um reviver de qualquer pessoa. E o segundo boss cai para 50%, porque então os outros 5 reviveres. No dia 3,
novamente 2 reviveres por dia por membro. O segundo boss cai com 50%, 5 reviveres. O terceiro boss cai 10%, fica a 90%. No dia 4, outra vez os 2 reviveres, ou seja, é 60% que o boss cai novamente, fica a 30%. Dia 5, 2 reviveres novamente. E o boss cai com 3 reviveres. Sobram 3 reviveres e faltam 2 dias de reviveres ainda por calhar, ou seja, mais 4. Portanto, eu acho que é muito seguro. Se eu tentar tipo comprimir isto, conseguimos tirar aqui cai 30% mais 60%, ficando a 10. Tentar deixar isto mais limpinho porque eu depois vou colocar isto no documento. Mas eu depois vou tirar isto assim, por exemplo, aqui assim, ó, 2 reviveres por dia por membro. 6 por dia por grupo de 3 jogadores. Ou grupo de boss também. Portanto, o primeiro boss cai 30% caso nós começarmos com vida e 60% dos reviveres, ficando a 10. Boss cai com... cai 50%. Até posso deixar assim 10%. Não, aparentemente isso é ao contrário. 10%. Depois aqui cai novamente aqui 50%. Ou seja, dá para saber assim, cai 50% porque foi 5 reviveres. E depois o terceiro boss cai 10%. Depois o terceiro boss cai. Vou ficar assim. 100%, ficando 30%. Se o boss cai os 30%, sobra 3 reviveres para boss final. Só pensando no dia 5. Ou seja, basicamente isto já daria para dar 120%. Portanto, eu acho que é muito seguro. Assim é muito seguro. Porque temos os 30% de vida que nós tiramos porque os nossos campeões estão vivos. Depois temos os 60% dos reviveres porque são 6 reviveres e cada reviver tira 10%. O boss fica a 10%. No segundo dia, basta só usar um dos 6 reviveres desse grupo de boss. E depois ainda usamos os outros 5 reviveres no segundo boss. No dia 3 tiramos então os 5 reviveres e tiramos um reviver aqui. E depois aqui tiramos os 6 reviveres e ainda fica 30%. E no dia 5 cai o terceiro boss. Com ainda 3 mais os 12. E pensando que temos depois a aliança toda junta. Também. Mas se a aliança toda trabalhar em equipa, ainda é melhor. Porque, por exemplo, isto triplica se considerarmos o grupo da aliança todo de 10 jogadores. Isto é muito. Portanto, isto acho que é muito seguro. Até vou por assim. Há mais 15 reviveres nesse grupo de boss. Para o boss final. Não sei, malta. O que é que acham desse sistema dos reviveres? Eu acho que ficou bem. Tinha mais medo. Porque se cada dia dá para tirar 60% de um boss no máximo, e no primeiro dia ainda dá para tirar outros 30%, acho que é bem melhor assim. Acho que é bem melhor assim. Sim, isto aqui é apenas um bloco de notas, mas depois eu vou fazer então o resumo desta live. Sim, Ricardo, aconteceu muita coisa. Também vou exportar momentos editados, mas estava aqui a fazer matemática rápida para tentar depois saber exatamente como mostrar no vídeo. Mas acho que até dá para simplificar melhor. Porque, assim... Fizemos assim. 100 menos os 60 de reviveres
mais os 30% de começar. E depois ficamos ainda com os 210. Sim, 210%. Depois aqui, dia 2, conseguimos tirar novamente. E assim também já explica, porque lá está, é o segundo boss ainda 10% do primeiro. Portanto, depois ficamos 210% menos os 62 revives. Agora já não começamos com vida. Fazemos assim, igual a 150%. Depois aqui 150% menos os 62 revives, igual aos 90% do boss. Depois aqui novamente é os 90% menos os 60% dos reviveres, é igual a 30% dos bosses. Eu vou pôr assim, se calhar é melhor. E depois é os 30% menos 60% dos reviveres, que já fica aqui. Estirando pouco a pouco, ó. Estirando pouco a pouco. E agora tenho por aqui. E depois dia 6 e 7 com mais 4 reviveres por membro. Ou seja, temos muita segurança aqui. Muita segurança. Acho que é bastante bom assim. Isso não sei, Ricardo. Teria que investir um bom tempo para ver cada personagem do voto, como foi o ano passado. Depende do meu tempo, que este ano estou a fazer muito mais do que estava a fazer na altura que saiu este voto. O ano passado era mais calmo do que foi este ano. Eu posso tentar, mas dependerá do meu tempo um bocadinho. Portanto, acho que assim é mais fácil de perceber como é que isto funciona. Porque basicamente é muitos reviveres. Eu estou a querer votar na Shethra, a Vespa Aranha, a primeira personagem do voto. Mas eu acho que o Ball vai vencer daqui disparadamente. É o mais conhecido de todos. Portanto, eu acho que vai ser ele a vencer mesmo como foi, por exemplo, o Mercúrio no outro ano. Porque é um nome demasiado conhecido para estar no voto, na minha opinião. Demasiado grande. Portanto, acho que é complicado. Acho que ainda dá para simplificar isto aqui um bocadinho mais, mas não sei. Porque basicamente cada reviver... Porque é 2 vezes 7 dias e depois é vezes 10 porque dá os 10% de vida. Ou seja, cada pessoa pode tirar 140% de vida. Só pensando que nós temos então os 3 bosses, já sobra. Parece sim. Menos 140%. Que assim. Não, assim. Menos 420. Ou seja, começa com pode tirar cada um % por membro. É que é estranho tentar passar isto a texto
para explicar tudo. É difícil passar isto tudo para texto. É que é um bocadinho complicado passar isto para texto. Isso é que me está a dar mais confusão de passar isto para texto. Não. É que eu acho que assim é mais complicado. Já posso apagar aqui. Temos uma segurança bem grande, mesmo assim. Não sei, malta, acham que isto seria uma boa explicação para o sistema dos reviveres? Porque é 2 reviveres que cada jogador tem por dia. Ou seja, numa semana cada jogador tem 14 reviveres. E como cada tentativa só se pode tirar 10%, e toda a aliança tem 140 reviveres neste grupo, temos os 1400 de vida que os reviveres podem tirar dos bosses e os 100% de vida dos campeões vivos. Não sei se consigo explicar isto de uma forma melhor. Será que dá? Acho que mais complicado é passar a explicação de ter reviveres mais que suficientes para erros, pensando nesta ideia de tantos bosses. Como é que eu podia explicar isto de outra forma? Eu iria tentar assim. Deixa eu ver. Vou por assim. É preciso 30 tentativas diferentes. É que é complicado tentar passar isto para palavras. Fazia assim. É que não é assim. Já que eu estava a tentar pôr uma espécie de tabela.
Como é que eu pus de outra vez na tabela? Foi o quê? Dezembro ou novembro? Acho que foi novembro. Foi no Brawl. É que isto está-me a dar uma dor de cabeça para tentar explicar. Os sobreviventes, o que é que acham que podia ser bom para explicar isto? Ou também estão muito confusos com isto tudo? Para tentar explicar. Onde é que está? Isto é do secundário. Foi da live da Kabam. Não, acho que foi. É nos spreadsheets. Uma forma fácil de explicar isto. Onde é que está a minha tabela que eu tinha? Ah, está aqui. Aqui isto por acaso até estava mal. E que eu tinha isto. Deixa eu alterar aqui a janela. Assim, está aqui. Tinha isto da versão passada e tinha esta parte aqui que está errada completamente. Tenho que pôr assim. E a Kabam oferece 14 a cada jogador. Portanto, eu acho que esta é mesmo assim a melhor forma de explicar isto. Que era preciso 3, 3 e 4 num dos jogadores. E depois aqui dividia os custos entre cada um deles. E Kabam dá 14. Acho que era a forma mais fácil de explicar, era mesmo com isto que eu tinha usado a última vez. Porque se acabamos de dar 14, no boss final depois não se gasta nenhum. Aqui mosquito. Sai daqui mosquito. Acho que este é... Maldito mosquito. Caraças. Acho que esta é mesmo assim a melhor forma, porque é dividir os custos entre cada e acabamos de dar 14 reviveres. Se todos trabalharem em equipa o boss não precisa de nada. Mas assim dá uma noção que há 4 reviveres de segurança por cada jogador para ajudar em qualquer um dos passos. Mesmo, por exemplo, imaginemos, cada jogador gasta mais um reviver em cada uma destas partes. Dá na mesma. Portanto, eu acho que vou pegar é nisto que eu tinha usado. Porque é 30%, 30%, 40%, 70%, 100%. E depois isto tudo junto no boss junta-se aqui outra... acho que assim está melhor. É muito mais fácil de explicar assim. Muito mais fácil. E depois acho que assim está melhor. Acho que assim está melhor. Portanto, acho que ficamos então por aqui, malta. Acho que agora vou então rever toda esta live da Kabam. E vemos aqui para resumir isto tudo aos sobreviventes que estão por aqui. Acho que esta é a melhor forma. Menos complexa de explicar tudo isto. Portanto, eu vou ter que mandar uma printzinha. Também aqui. E isto também nem conta. Agora até estou a pensar, isto também não conta o reviver que é necessário para tirar cada um 10%. Então isto na verdade seria 2, 2, 3. E aqui punha também esta parte que não era preciso. Era campeões começam vivos. Portanto, na verdade tem um benefício maior.
Já estávamos a esquecer dessa parte. Já, Will, eu é que ainda não fiz a tradução de tudo e a explicação, mas já saiu o post enquanto estávamos aqui a rever a live da Kabam. Vai haver também vídeo, será neste fim de semana, mas lá está. Muita coisa. Esta noite eu vou estar aqui a trabalhar de resumir a live da Kabam, depois vejo mais sobre o secundário. E vou juntar, como eu estava a dizer há bocadinho, vou juntar as notas de lançamento com os bugs, com o que é que vai acontecer com a Dani, com outras pequenas informações que não costuma ser algo grande o suficiente para o vídeo ser bom e ser visto. Passa a ser um complemento do vídeo a resumir esta live da Kabam, já que a Kabam tem imagem também do evento, junto tudo no mesmo documento e assim fica um vídeo mais completo. E quem descobre este vídeo a explicar a live toda da Kabam tem informações que não estavam na live, mas que também são boas de saber, em vez de ser um vídeo pequeno de pouca informação que não vale tanto a pena abrir. Mas o secundário fica para outra altura, também com o seu próprio vídeo, mas no mesmo documento agora que será de janeiro. Portanto, pelo que nós já sabemos, e a informação já é pública, já se pode falar, basicamente haverá uma missão única de dificuldade até 5, como costume, mas não é limitado pelo nível de progressão, ou seja, quem é mais baixo pode tentar puxar. E depois há 4 caminhos com portões, que cada caminho se divide em 2. E cada semana conseguimos uma chave no correio para abrir esses portões que podem ser usados em qualquer nível de progressão. Portanto, é um mês que nós podemos fazer todos os níveis de progressão deste evento, todos os níveis de dificuldade. E a ideia é, cada semana fazemos dois caminhos de cada um dos níveis que quisermos. E depois há recompensas de emboscadas que há por lá. E depois há as lutas todas que há normalmente. Por exemplo, aqui até diz que há 4 encontros e depois os outros 3 caminhos têm, neste caso, lá está, isto é dividido, portanto, quando isto diz aqui dividir, os 8 que vêm de 4, diz, um tem 4 encontros e os outros têm 5, incluindo o boss final. 8 caminhos ao todo, porque há os 4 que se dividem em 8, e depois há, então, 8 também emboscadas nesses caminhos, com 4 bosses finais, ou seja, que depois disto junta-se tudo de volta. Por isso é que é um pouco complexo tentar pensar na quantidade de lutas ao todo e se as emboscadas são contadas aqui, por exemplo. Mas basicamente é 2 caminhos a cada semana. 2 caminhos a cada semana e vai-se conseguindo a chave para abrir o portão. E depois há recompensas do caminho, há recompensas de completar, há recompensas de explorar, há recompensas do caminho e há recompensas das emboscadas, que é o ouro só. Portanto, também recompensa esta parte de progredir no caminho. Mas teremos que ver exatamente depois isto tudo. E depois há o evento solo de usar campeões ou derrotar campeões que são mercenários ou defensores. Consegue-se fragmentos do mês. E depois é objetivos relacionados a enfrentar certos campeões, especialmente no secundário. Por exemplo, temos aqui derrotar o Howard com campeão herói. Dentro do secundário, derrotar o homem absorvente com o campeão herói dentro do secundário, a dominó e o mercenário também com o herói no secundário. E é sempre assim, mas depois, por exemplo, nos níveis acima já é usar um mercenário contra eles. E no nível 5 é uma equipa só composta de campeões mercenários ou uma equipa só de cósmicos, ou seja, temos que ter muito cuidado aqui. E depois, dependendo do campeão, temos coisas diferentes, ou seja, eu assumo que o boss desses 4 bosses seja o que está aqui pedido, que é o Howard, o homem absorvente, a dominó ou o mercenário. Portanto, eu vou só por aqui, só para ver, não está aqui fá no limbo. Portanto, eu depois aqui faço o vídeo, mas fica aqui já também a mostra. Portanto, temos aqui, no nível 5 é derrotar o Howard com uma equipa só de mercenários ou só de cósmicos. Depois o homem absorvente, de mercenários ou científicos, dominó, mercenários ou tecnológicos e o mercenário, o bullseye, com campeões mercenários ou mutantes. Portanto, eu assumo que isto seja o boss final de cada um desses grupos de 4 caminhos que se dividem em 8. Portanto, é um evento um bocadinho mais simples, mas ao mesmo tempo tem aqui mais passos. E por exemplo aqui as recompensas, temos uma despertar 6, fragmentos 7 estrelas aqui, uma boa quantidade mas nada muito grande.
Depende quão difícil isto vai ser para eu fazer o secundário este mês, porque de dezembro eu não entrei em nenhuma missão. E para o primordial, por exemplo, temos 150% se fizermos o nível 5 e o nível 4. Temos 50 daqui ao explorar e 100 aqui ao explorar. Portanto, depois tenho que fazer então aqui um vídeo sobre isto tudo. Mas isto fica para depois deste resumo aqui da live da Kabam. Então eu vou estar aqui a rever. Eu acho que sim mesmo, Marcelo, acho que ele vai vencer. E boa noite também, Samuel. Portanto, foi uma live em cheio que eu tenho que aqui resumir isto tudo. Mas vamos ver se eu perdi aqui alguma coisa importante. Em relação aos revives, acho que mesmo esta tabela é a melhor forma de explicar o que é que a Kabam tem para nós. Acho que esta é a melhor forma mesmo. Portanto, eu vou tentar aqui resumir tudo. Em relação à gameplay, tenho que fazer download da live para depois usá-la. Mas temos... Não vou tipo dar uma descrição muito grande porque fica logo desatualizado porque há o deep dive. Mas vamos dizer que a Tigresa Branca tem o roubo de poder, tem bónus de fúria, tem purificar debilitações com base nos bónus do oponente, e o Mercenário tem sangramento instantâneo, tem críticos fortes, tem uma fúria passiva, tem o contra-ataque dele também específico e tem também uma utilidade de contra-ferrões poderosos ao estado duplicado. Por exemplo, não vou estar muito tempo a passar neles porque rapidamente temos o deep dive para ver mesmo as habilidades todas, ou seja, isso fica desatualizado, fica um segmento só do resumo da live. Mas tivemos a escolha dos recrutadores, que é preciso falar, e tivemos aqui os detalhes das redes com os revivers e mostrar na prática também a ação como é que funciona, mas em termos de informação já tenho tudo. Portanto, no máximo aqui neste documento de hoje, coloco os campeões de cada etiqueta e os bónus que podemos escolher dependendo dos campeões. Não sei se coloco muito mais informação. Portanto, não foi uma live cheia em termos de quantidade de informações diferentes, mas é uma informação que é preciso explicar muito bem. Por isso, deixa eu ver quanto é que dá para subir no chat para agradecer à malta toda que apareceu nesta live. Não dá para subir até ao topo do chat. Mas foi uma live muito boa. Aqui com reações que eu depois quero exportar. Portanto, agradecer ao Anjo 3099, ao Renan, ao Em Casa, que renovou um membro este mês. Depois o Anjo, não 3099, o Eduardo, o Samuel Henrique. Deixa eu ver aqui. O Emerson, o Will. Agora temos esta música mais fantasmagórica. O Mateus, o Zé. É que isto agora já cortou muito porque tivemos aqui muitas mensagens hoje por causa do hype pela votação. O Henry, o Fabiano, o Samuel Leonardo, o Marcos, o Leandro, que acho que ainda não disse, o Alex Faria, Samuel Medeiros, o Anne, o John, o Eduardo Tavares, um membro também aqui do canal, o Darth Vader, o Ricardo e agora no final também Samuel Silva. Portanto, a gravação vai ficar aqui. Vão primeiro dedicar a resumir a live da Kabam, mas isto ficará aqui gravado, depois coloco então os capítulos. Passar aqui se calhar só pelos membros para terminar, portanto tenho que fazer aqui transiçãozinha, onde temos o Tiago, o Filipe, o Natsu, o Joe, Brueto, o Marcelo, o Rodolfo, Em Casa, Eduardo Tavares, Pietro, Diego, Cronosushi, Anjo, Samuel Silva, Eduardo Pereira, Anjo, Soldier, o Emerson, o Will, o Alan e o Jair, com o Anjo e o Em Casa a ajudar bastante aqui com a lista grande de membros nestes últimos tempos. Mas boa noite a todos, fiquem atentos que se tudo correr bem, amanhã sai então o resumo de um cotão aqui a voar da live da Kabam para quem perdeu ou quem quer informação mais comprimida e informação que tínhamos perdido por estarmos aqui a falar. Por isso, vemos então por aí. Fiquem atentos aqui ao canal e boa noite a todos. Portanto, fui!